Assunto câncer coloretal. Ainda assusta, né, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante e tão prevalente e ao mesmo tempo com um preconceito envolvido tão grande, né, em relacionado ao diagnóstico, né, ao exame. Exato, daí que eu falei que assusta, né? Falar sobre fazer exame disso ninguém quer, mas é preciso. O senhor nos dizia que as estatísticas estão preocupando até mesmo quem lida no setor, né? Exatamente. Acho que a palavra câncer já assusta muito, né, a população de maneira geral, né? Dar Sim. essa notícia para uma pessoa, explicar sobre, até que ela se situe, né, volte aos pés no chão e entender as possibilidades terapêuticas, assusta muito, sabe? Mas o que preocupa hoje é que os dados estatísticos estão bem alarmantes, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente vê isso também no dia a dia, na prática clínica, como aumentou a incidência de câncer coloretal, né? Câncer de intestino. Isso, o senhor disse um número de 80%? É Exatamente. desse específico ou de todos os cânceres? Não, deste específico, né? O câncer 80%. coloretal em jovens, né? O que a gente fala jovens? São pessoas abaixo de 50 anos, Sim, porque ele sempre foi muito prevalente, né, Nos na idosos, população mais acima entre de 50 idosos. anos. Só que na população abaixo de 50 anos, nos últimos 20 anos, aumentou 80%, né? Uma média de 2 a 2,5% ao ano, tá? Então, assim, é muito alarmante, é muito preocupante isso. Por quê? Primeiro que é uma população que não tem se atentado aos hábitos de vida mais saudáveis, né? A gente viu aí recentemente na semana passada uma publicação mostrando que a obesidade infantil, a obesidade em adolescentes triplicou nos últimos 30 anos. Essa é uma das causas possíveis, prováveis? Exatamente, está muito relacionado ao aumento do câncer de coloretal, à obesidade. Não só a obesidade, mas ela é um dos principais fatores relacionado, além do câncer coloretal, a outros tipos de tumores, a outros tipos de câncer também. Então, é um fator de risco que todos temos que ficar atentos. Está engordando, tem que mudar o hábito de vida, é isso? Exatamente, né? Porque o ganho de peso, a obesidade, está ligado não só a um hábito alimentar ruim, mas também ao sedentarismo. Então, são duas práticas que precisam ser mudadas e que hoje a gente vê cada vez mais jovens obesos, sedentários, com hábitos alimentares ruins e que, consequentemente, vão levar, né, uma chance maior de desenvolver o câncer coloretal. Destacando que quando o senhor fala jovem, não é o adolescente, somos nós aí, né? Exatamente. Adultos que não são idosos ainda. Exatamente, exatamente, né? Todas as pessoas abaixo de 50 anos, abaixo de 45 anos aí, são considerados adultos jovens, tá? Muito bem. Aqui em Sorriso se faz diagnóstico desse câncer específico, doutor? Sim. Aqui em Sorriso, vou falar dos principais métodos diagnósticos, Perfeito. tá? Para fazer um rastreio, primeiro tem que existir uma suspeita, né? O exame não é feito em qualquer faixa etária, né? A política de rastreamento, a política de busca de câncer coloretal, geralmente ela começava, aliás, a partir dos 50 anos. Mas devido a esse aumento e as publicações, essa faixa etária já baixou para 45 anos. Então, hoje no Brasil, a partir dos 45 anos, independente de qualquer sintoma, você já começa a fazer o rastreamento de câncer coloretal. Se você tiver alguns outros fatores, por exemplo, histórico pessoal de algum outro tipo de tumor, alguém da tua família que tenha câncer de intestino, você começa um pouco antes desse rastreamento. Isso aí vai ser orientado numa consulta médica com um especialista, ele que vai dizer, ó, a partir de quando você vai começar esse rastreamento, tá? Agora, existem sinais e sintomas que a pessoa vai apresentar que já são sinais de alarme que ela deve procurar uma consulta e fazer um exame de rastreio. Não vai esperar chegar aos 45 anos, né? Por exemplo, se a pessoa mudou o hábito intestinal, ela tinha um hábito intestinal comum e de repente ela apresentou agora diarreia, uma diarreia constante, ou então o intestino passou a ficar mais preso, constipado, as fezes mudaram o padrão, agora estão mais finas ou fezes em fita, sangue nas fezes, uma dor abdominal que já dura mais de 30 dias, uma anemia sem explicação, perda de peso, uma fraqueza, um cansaço, a sensação de que tem uma massa abdominal, isso aí são sinais de alarme. Deve buscar-se imediatamente uma consulta para daí fazer um exame específico. Tá? Uma coisa que se confunde muito é que
muitas das vezes as pessoas têm um sangramento e ela atribui uma das principais doenças, que é a doença hemorroidária, que é hemorroidas. Então, às vezes, ela não vai numa consulta porque tem vergonha, um pouco de preconceito, às vezes vai na farmácia, compra lá uma medicação, se automedica, né? Às vezes melhora parcialmente, melhora por um período, daqui a pouco volta os sintomas. Mascara, né? E aí, quando ela vai na consulta médica, já se passou alguns meses. Que podia ter tratado Que com mais podia ter facilidade. tratado mais precocemente, porque quando o câncer é detectado na fase precoce, ele tem 90% de chance de cura. Só que a maioria dos pacientes, 20 a 30% deles, quando chegam na consulta, já estão com a doença em estágio avançado. E aí não tem muito Aí o a que chance de fazer. cura reduz bastante. E principalmente esses adultos jovens, eles tendem a postergar mais uma avaliação médica, uma consulta, seja pela correria do dia a dia, ou por preconceito ou vergonha em si. Então a média hoje de diagnóstico de câncer em adulto jovem é depois de pelo menos 7 meses. Tá? De estar com sintomas e sinais de alarme e só então procurar um especialista para daí fazer o diagnóstico. O ideal é, no máximo, o senhor disse 30 dias, corre, né? Tem Exatamente, né? Se tiver vários desses sintomas junto, aí imediatamente, hora, né? Na E hora, os exames que são feitos para fazer o diagnóstico, né? O principal deles é a colonoscopia. Ele é um exame tanto de diagnóstico quanto prevenção. Por quê? A colonoscopia é como se fosse uma endoscopia, certo? Onde você vai receber uma sedação, né? Um dia antes você faz um preparo para limpar esse intestino e aí vai usar um aparelho que vai entrar, né, pelo reto para avaliar todo o intestino grosso. E aí, se tiver alguma lesão cancerígena, a gente vai fazer uma biópsia, né? Um tumor, vai fazer uma biópsia, manda para análise, confirmar e daí então vai ser instituído o tratamento. Mas muitas dessas lesões pré-cancerígenas, ou seja, antes de levar a desenvolver um tumor, né? Elas são chamadas de pólipos, que parecem umas verruguinhas, né? E essas lesões, na colonoscopia, a gente consegue remover. Se a gente remove uma lesão, a gente evita o câncer. Perfeito. Exatamente. Por isso que é preciso não fugir disso, né, doutor? Não, de forma alguma. Muitas das vezes a gente encontra pacientes que a gente pede o exame, ele vai embora e volta 2, 3 anos depois com diagnóstico de câncer e talvez, se na ocasião tivesse feito, nem teria desenvolvido o câncer. Conseguiria prevenir. Perfeito. Na saúde pública existem tratamentos disso tudo? O senhor, a gente sabe, atua na rede privada de saúde, né, doutor? Sim. Na rede pública existe tanto consultas com especialistas quanto exames, né? Eu até estava comentando que esse ano houve troca de gestão, então existe toda uma adaptação da nova pasta, né? Para daí então dar seguimento e continuidade a novos programas. Mas a gente teve observado uma baixa de adesão, de realização de exames na rede pública, porque eu também realizo colonoscopias pela rede pública. E houve uma redução importante na realização desses exames aqui no município de Sorriso, né? E uma coisa que, paralelamente, houve um aumento, tá, de diagnóstico de câncer em adultos jovens aqui no município de Sorriso. Eu perguntei justamente porque uma ouvinte diz aqui, então não adianta procurar, se já faz quase 2 anos que estou esperando e não me chamaram para fazer o exame. Ela está referindo à saúde pública, né? Exatamente. Bom, eu presto serviço particularmente no Hospital 3 de Maio. O nosso serviço de colonoscopia e endoscopia, ele realiza tanto exames privados, quanto pela rede pública através do consórcio. Sim. Tá? Mas é encaminhado para vocês, né? Vocês só podem fazer se for encaminhado lá. Exatamente. O paciente ele não chega lá no hospital e fala, quero fazer um exame, mesmo com o pedido do SUS. Não. O paciente, ele, com o pedido do exame, né, ele é encaminhado através da Secretaria de Saúde e do consórcio Telespires. Então, depende do consórcio e da secretaria enviar esses pacientes para lá, os pedidos, para que esses exames sejam realizados. Perfeito. Né? São realizados diariamente, segunda a sábado, né, e em domingo, em casos emergenciais também. O alerta da campanha Março Azul é para que as pessoas não ignorem esses sinais, então, né, doutor? Não só não ignorar, mas também orientar os hábitos de vida. Como a gente notou esse aumento alarmante, tem se combatido muito esse ano, principalmente a questão da obesidade, né? A gente notou o papel impactante, importantíssimo da obesidade relacionado ao câncer coloretal, assim como o aumento muito importante da obesidade em adultos jovens, crianças e adolescentes, tá? E o consumo excessivo de carne vermelha, alimentos ultraprocessados, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, tá?
Diabetes também, né? Alimentos gordurosos, enfim, vários hábitos inadequados que estão colaborando diretamente para o aumento dessa incidência. Muito bem. Importante é ficar atento, pai, mãe, com a piazada mais nova e os adultos tomar o juízo, o bom senso, né, doutor? Exatamente. E não ignorar os sintomas. O corpo fala com a gente o tempo todo, ele dá sinais, a gente não pode negligenciar. Porque, infelizmente, às vezes o preço é muito caro, né, impacta muito não só na qualidade de vida, mas na sobrevida. Depois, né? É preciso pensar em tudo isso, né? Em tudo isso, porque é o câncer mais evitável de todos. O do intestino? Exatamente. O mais evitável. Exatamente. Com esse único exame, às vezes, retira os pólipos que o senhor citou aí e evita o câncer. Sim, e com uma taxa de cura muito alta, né, quando diagnosticado precocemente. E ele pode levar a óbito, como todos os demais também, se não for tratado. Exatamente, né? Assim, só aqui no Brasil são diagnosticados mais ou menos 45.600 novos casos por ano. Complicado, hein? Gravíssimo. Gravíssimo.